Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria estarmos hoje, nesta noite, reunidos para tratarmos de um tema tão importante que é sobre o casamento e a vida em família. Aqui vai meu boa noite a todos, mas de modo especial a todos os casais equipistas, todos aqueles que fazem parte da equipe de Nossa Senhora nos diversos estados que compõem o Nordeste, a província do Nordeste 1, todos aqueles que estão diretamente do Piauí, do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Quero saudar no início desta nossa live o casal Vanessa e Rômulo, que são aqueles que tiveram a iniciativa de promover este momento desta live para tratarmos sobre esse tema. E quero mandar meu boa noite a todos os casais que fazem parte do setor A, Santa Luzia, setor este em que eu sou conselheiro espiritual. E para começarmos esse nosso momento de reflexão, convido você, meu caro irmão e minha cara irmã, a se colocar diante da presença do Senhor e pedir que Ele envie o Espírito Santo para que assim Ele abra as nossas mentes para compreender, captar tudo aquilo que for proferido, discutido, refletido nesta noite. Então quero pedir a proteção da Virgem Maria, que a Virgem Maria esteja conosco, que ela interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Virgem Maria interceda por todos nós, hoje e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos aí 45 minutos, mais ou menos, 45, 50 minutos, para tratarmos de um tema bem pertinente para todos nós, que é a temática sobre o casamento e vida em família. A minha fala, ela se dividirá em duas partes, vamos dizer assim. Primeiro, eu irei tratar, é claro que de modo superficial, o casamento numa perspectiva teológica. Em seguida, eu vou tratar exatamente sobre a vivência da vida matrimonial. Primeiramente, dizer a vocês que quando nós falamos em casamento, nesta temática de hoje, nós não estamos falando sobre o casamento civil. Nós estamos falando do casamento engravidado de uma perspectiva religiosa. Estamos falando do casamento enquanto sacramento. E enquanto sacramento, o casamento ele é chamado exatamente de matrimônio. Porque quando falamos em casamento, nos vem duas perspectivas. O casamento civil, que é aquele determinado pela lei, e o casamento religioso. Só que a nossa pretensão de hoje é tratar especificamente de um tipo de casamento, que é o casamento enquanto sacramento, que é chamado exatamente de matrimônio. Quando falamos em matrimônio, há uma imagem que é fundamental e essencial para compreendermos o sacramento do matrimônio, que é a imagem da relação entre Cristo e a Igreja. Vocês sabem muito bem que a imagem que nos ajuda a compreender o matrimônio, vamos dizer assim, é exatamente a imagem de Cristo como noivo, como esposo, e a Igreja como noiva, como esposa. A partir dessa imagem, nós passamos a compreender qual é o sentido, qual é a lógica do casamento numa perspectiva religiosa. E para falar sobre matrimônio, eu convido você a estabelecer um paralelo entre duas realidades, entre dois casais, melhor dizendo. Vamos traçar um paralelo. De um lado, coloquemos o casal Adão e Eva. Do outro, coloquemos Jesus e a Igreja. Vamos traçar um paralelo
e vamos compreender o que há em comum entre esses dois casais. Primeiro, o que há em comum entre eles é a origem. Veja bem, segundo o relato do Gênesis, e aqui eu já faço uma ressalva, quando nós falamos no Gênesis, nós estamos falando de um conjunto de capítulos que tem uma linguagem de cunho alegórico. Ou seja, o livro do Gênesis, ele é um livro que trata exatamente sobre as origens, como o próprio nome já diz, e por tratar sobre as origens, ele utiliza de uma linguagem muito simbólica. Então, na narrativa do Gênesis, se diz que Deus criou o homem, e do homem ele fez surgir a mulher. É claro que essa leitura é uma leitura alegórica. Não significa dizer necessariamente, nós sabemos, que a mulher tenha sido gerada segundo a narrativa do Gênesis. Porém, quando falamos em textos bíblicos, nós estamos falando em textos de caráter teológico. E o que é um texto de caráter teológico? É um texto enquanto testemunho de fé de uma comunidade acerca de Deus. Então veja bem, nós temos um primeiro casal, Adão e Eva. E segundo a narrativa do Gênesis, diz que Deus criou o homem, e do homem ele criou a mulher, e diz que Deus criou a mulher a partir do lado do homem. Algumas Bíblias traduzem o lado do homem por costela. Só que a palavra hebraica, que é tsela, não significa costela, mas significa exatamente lado. Então, segundo o texto do Gênesis, Deus fez nascer do lado do homem sua companheira, sua esposa, sua mulher, chamada Eva. Interessante é que os padres da igreja, quando interpretam esse texto, eles refletem da seguinte maneira. Talvez você já tenha ouvido essa reflexão, se não, vão ouvir agora. Os primeiros padres da igreja, ao refletir sobre a narrativa da criação do homem e da mulher, diz o seguinte: o autor sagrado, ao dizer que a mulher foi extraída do lado do homem, ele diz ao ouvinte, ao leitor, que desde a origem existe um princípio de igualdade entre homem e mulher. Ora, Deus não criou o homem da cabeça Deus não criou a mulher da cabeça do homem. Porque se tivesse criado a mulher da cabeça do homem, a mulher seria superior ao homem. Subentenderia que haveria uma superioridade da mulher em relação ao homem. Deus não criou o homem dos pés. Deus não criou a mulher, melhor dizendo, Deus não criou a mulher dos pés do homem, para que ela não fosse submissa. Mas Deus criou a mulher exatamente do lado do homem, para demonstrar a igualdade original que há entre homem e mulher. Mas não só nesse sentido, mas para indicar que foi exatamente das proximidades do coração do homem que Deus criou a mulher. Para dizer que deve existir uma harmonia entre os corações masculino e feminino, entre o coração do homem e o coração da mulher. Nós temos esse primeiro casal. Agora vamos para um outro casal. Jesus e a igreja. Como foi a origem da esposa de Jesus, que é a igreja, como assim nós chamamos? Recordem que quando Jesus estava crucificado, quando ele fora crucificado, o soldado romano transpassou o lado aberto de Jesus e fez jorrar do lado aberto de Jesus sangue e água. Muitos teólogos, muitos exegetas, ao verem este relato, eles dizem que ali se deu a origem da esposa de Cristo, que é a igreja. Porque a água nos recorda o batismo e o sangue nos recorda a Eucaristia. Dois sacramentos essenciais,
fundamentais na igreja. Então, assim como do lado de Adão proveio a sua esposa, Eva, também foi pelo lado de Cristo que proveio a sua esposa, que é a igreja. Então, nós estamos estabelecendo esse paralelo entre esses dois casais para compreender um pouco a realidade do casamento numa perspectiva sacramental. Segundo, que nós podemos perceber, é a relação entre Cristo e a igreja. A relação que há entre Cristo e a igreja nos ajuda a entender qual deve ser a relação entre o esposo e a esposa, entre o marido e a mulher. Se vocês pegarem lá a carta de São Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo vai dizer: maridos, amai as vossas esposas, as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. A relação que deve existir entre esposo e esposa deve ser semelhante à relação que existe entre Cristo e sua esposa, que é a igreja. E como foi essa relação? Ou melhor dizendo, como é esta relação entre Cristo e a igreja, que é sua esposa? Primeiro, Cristo buscou santificá-la. E aqui está uma coisa importante. O marido deve ajudar no processo de santificação da esposa. E a esposa deve ajudar no processo de santificação do marido. O marido não deve ser causa de condenação da esposa. E a esposa não deve ser causa de condenação do marido. Mas ambos devem contribuir mutuamente para que cresçam do ponto de vista espiritual, para que cresçam na santidade. Segundo, Cristo amou de tal modo a sua esposa, a igreja, que ele se doou por ela, que ele se sacrificou por ela. Aqui está um elemento que deve fazer parte da vida matrimonial: o sacrifício. Um casamento em que não há sacrifício de ambas as partes está fadada ao enfraquecimento, está fadada a não dar certo. É necessário que ambas as partes tenham essa postura de se sacrificar em prol do outro. Veja que Cristo amou de tal modo a igreja que ele entregou sua vida por ela. De igual modo devem ser os maridos para com suas esposas, e de igual modo devem ser as esposas para com seus maridos. Devem ter Cristo como exemplo. A relação de Cristo com a igreja. Primeiro, ele buscou santificá-la. De igual modo, marido e mulher devem se ajudar mutuamente para crescerem espiritualmente. Segundo, tem que existir sacrifício. Vida matrimonial sem sacrifício não tem sustentação. Vida sacramental sem sacrifício, ela não terá muito tempo de validade e de existência. Uma coisa que nós percebemos quando falamos no casamento, no matrimônio, é a dimensão misteriosa que há no matrimônio. Vocês já pararam para analisar que o matrimônio ele tem em sua volta uma dimensão misteriosa? Vocês já pararam para pensar? Veja bem, no matrimônio não há soma. No matrimônio há subtração em vista de uma multiplicação. Veja bem, olha, vamos entender a lógica do mistério que envolve o casamento, o matrimônio. 2 se tornam 1. E quando os 2 se tornam 1, este 1 tende-se a multiplicar. Os 2, nos diz o relato do Gênesis, formarão uma só carne. E quando estes 2, marido e mulher, se formarem uma só carne,
eles hão de se multiplicar. E essa multiplicação dar-se mediante a prole. Essa multiplicação dá-se mediante a descendência. Essa multiplicação dá-se mediante o nascimento dos filhos. Então o mistério envolve a realidade matrimonial. E o primeiro mistério é esse. No matrimônio, nós não temos soma, nós temos subtração. Só que a partir dessa subtração, nós temos uma multiplicação. Porque o amor que forma uma só carne, ela se efetiva e se manifesta na prole, nos filhos que nascem. Então, veja que algo misterioso é a vida matrimonial. De um homem, que é Adão, Deus criou Eva. Ou seja, de um homem, Deus criou Eva, que é a mulher. Deus reuniu esses dois em um só, para que seus filhos fossem produzidos de uma só fonte. Ou seja, de um homem, Deus criou a mulher. E desta união, ele constituiu um só ser. E deste um só ser provém a prole, que é a parte múltipla da vida matrimonial, que é a dimensão múltipla da vida a dois. De igual modo, meus irmãos, é Cristo com a igreja. Vocês já pararam para pensar? A mulher, segundo o texto do Gênesis, é claro que isso é relato teológico, a mulher proveio do homem para formar uma só realidade. Agora, olhem para Cristo. A igreja proveio de Cristo. Porque lá, quando Jesus foi transpassado, volto a repetir, pela lança, ele jorrou sangue e água, como eu já disse anteriormente. Jorrando sangue e água, que simbolizam batismo, a água, e Eucaristia, o sangue. Dali surge a igreja. E veja bem, que de Cristo surge a igreja. E a igreja com Cristo formam um só corpo. O que é que nos diz São Paulo? A igreja é um corpo. E quem é a cabeça? Cristo. Não existe corpo sem cabeça, como não existe cabeça sem corpo. Assim como homem e mulher, quando se unem pelo vínculo matrimonial, formando um só corpo, uma só carne, de igual modo acontece entre Cristo e a igreja. A igreja enquanto corpo, e Cristo enquanto cabeça. E a união da cabeça com o corpo forma o Cristo total. E por meio dessa união entre Cristo, que é a cabeça, e a igreja, que é seu corpo, entre Cristo, que é o esposo, e a igreja, que é a esposa, nasce uma multidão de filhos. E como são gerados esses filhos? Pelo batismo, que somos todos nós. Sou eu, Padre Daniel, são vocês, são seus filhos, somos todos nós. Veja que maravilha. Assim como no matrimônio, dois se tornam um, há uma subtração, e dessa subtração há uma multiplicação porque nascem os filhos, de igual modo acontece com Cristo e a igreja. Cristo com a igreja formam apenas um corpo. Mas desta união de um corpo, ela se multiplica. Porque surgem os filhos dessa união, que somos nós. Que somos filhos da igreja, mas também somos a igreja. Então veja que coisa maravilhosa, como é. Outra realidade misteriosa, extraordinária, que pervade o casamento, é aquele trecho de Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Vocês já pararam para refletir a riqueza dos termos presentes na citação de Gênesis, capítulo 2, versículo 25? Veja bem,
Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O marido, o homem, melhor dizendo, deixará seu pai e sua mãe. De igual modo, a mulher deixará seu pai e sua mãe. Veja bem, antes, o homem estava inserido em um núcleo familiar. Estava ligado por um vínculo biológico, porque ele é filho dos seus pais, e por um vínculo afetivo. Há um elemento que une o homem aos seus pais, que é a dimensão biológica e também a dimensão afetiva. De igual modo, a mulher estava ligada aos seus pais, e continua estando ligada, mas estava ligada por um vínculo sanguíneo, físico, biológico, bem como estava unido aos pais afetivamente. E o que é que acontece? Eles deixam esse ambiente afetivo, eles deixam esse ambiente familiar para se unir com uma pessoa estranha. Aqui está outra dimensão misteriosa do matrimônio. Você deixa o seu ambiente familiar, o local em que você foi amado e vai continuar sendo amado, que é a casa dos seus pais, em que você está ligado afetivamente, você está ligado do ponto de vista físico, biológico, sanguíneo e tudo mais, você deixa esse ambiente afetivo para se unir a uma pessoa que lhe é estranha, que muitas vezes tem características distintas de você, e você resolve passar a estar com essa pessoa. Mas um outro termo bonito é que o texto diz que deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. O texto não diz que o homem e a mulher deixarão seus pais para morarem um com o outro. Ele diz que o marido, o homem, deixará pai e mãe para se unir à mulher. União é mais forte do que moradia. Eu posso morar sobre o mesmo teto, com pessoas que eu não tenha vínculo afetivo nenhum. É possível? É. Mas a pretensão do matrimônio não é conviver sob o mesmo teto. Mas a pretensão do matrimônio é algo mais profundo. É unir-se. Não é morar. O texto do Gênesis não diz que o homem tem que deixar pai e mãe para morar com a mulher. Não diz que a mulher tem que deixar o pai e a mãe para morar com o esposo. Porque isso nós podemos fazer com qualquer pessoa estranha. Quem já estudou aí, antigamente, quem já fez faculdade, que teve que sair da sua terra para morar nas residências, nas repúblicas, assim, vamos dizer assim, ou seja, deixava a casa do pai e da mãe para estudar, ficava numa república com pessoas que com alguns tinham um laço afetivo, estabeleciam uma certa amizade, outros não. A pretensão do casamento não é fazer com que o homem more com a mulher sob o mesmo teto, mas é fazer com que eles se unam. Aqui está o sentido profundo do texto. E o que significa unir-se com sua esposa, a fim de formar uma única carne, significa que deve existir uma intimidade, deve existir uma íntima união e uma sinceridade no amor. O matrimônio não é simplesmente você juntar suas bagagens e passar a morar em um mesmo ambiente. Não. A perspectiva do matrimônio
é fazer com que haja unidade, haja união, haja intimidade e haja sinceridade no amor. Uma vida conjugal em que não há sinceridade, uma vida conjugal em que não há intimidade, ela não vai se manter por muito tempo. Intimidade e sinceridade devem fazer parte da vida do casal, da vida matrimonial. Aí agora a gente volta para Jesus. Gênesis diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Jesus já fez diferente. Ora, nós sabemos que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. João capítulo 1, versículo 14. Mas o Verbo, antes de se encarnar, ele já era, porque ele é Deus. Só que o Verbo estava junto do Pai. Assim como o homem deixa o pai e a mãe para se unir à sua mulher, à sua esposa, a mulher, de igual modo Jesus fez. Jesus deixou a casa paterna, se encarnou. Para quê? Para se unir à sua esposa. Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Nós. Então veja que Jesus fez o mesmo movimento que homem e mulher fazem quando se unem em matrimônio. Ele desceu, saiu da casa paterna, ele que estava junto do Pai, se encarnou, passou a viver entre nós, e ao se encarnar, ele se uniu à sua esposa, que é a igreja. Aí aqui, meus irmãos, eu entro na segunda parte da minha fala de hoje. Então, vamos tratar agora sobre a vivência do matrimônio. Ou seja, eu creio que um dos maiores desafios da vida matrimonial é exatamente a vivência, a convivência. E aqui eu vou, como conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora, eu vou aqui expor algumas orientações que podem nos ajudar na vivência matrimonial, na vida em família, vamos dizer assim. Primeiro, eu sempre gosto de dizer às pessoas, sobretudo quando eu sou convidado para falar em encontro de casais, que existem dois sentimentos na vida matrimonial. Existe a paixão e existe o amor. A paixão é o primeiro tipo de sentimento que pervade no homem e na mulher. A paixão, ele é forte, ele é intenso, mas ele é de pouca duração. Geralmente, quando as pessoas estão na fase do namoro, elas estão mergulhadas na paixão, estão fascinadas. E a paixão cria em nós uma imagem surreal da outra pessoa. A gente só consegue enxergar aquilo que há de positivo no outro. A beleza, o modo como o indivíduo se comporta e etc. Geralmente, toda relação entre casais começa com esse sentimento, a paixão. O problema é que a paixão ele faz parte da vida a dois. Só que, volto a repetir, a paixão ele é intenso, porém ele tem pouca durabilidade. Ele é um sentimento que não é sólido. Se não é sólido, não tem firmeza. E com o tempo ele vai desaparecendo. Só que quando a paixão vai desaparecendo, outro sentimento tem que surgir, que é o que vai dar sustentação à vida familiar, à vida matrimonial, que é o que nós chamamos de amor.
Qual é a diferença entre a paixão e o amor? A paixão ele é um sentimento intenso, mas ao mesmo tempo é um sentimento que gera em nós certa ilusão. O amor não. O amor ele é concreto. O amor ele é perene, vamos dizer assim. E o amor não cria uma imagem fantasiosa do outro, mas o amor nos ajuda a amar o outro exatamente como ele é na realidade, e não como nós imaginávamos que ele fosse, o que ele ou ela era. Então, primeira coisa, todo casal passa por essa fase. A paixão, que é intensa, é como fogo em palha. Você jogando fogo em palha, o fogo sobe, mas no instante desaparece, porque não tem consistência. A paixão é um sentimento que não tem consistência. É um sentimento que faz parte, mas que vai passar e deve dar lugar a um outro sentimento, mais forte, mais concreto, mais firme, que dá sustentação e que nos ajuda a amar o outro exatamente como o outro é, que é exatamente o amor. Tem um santo chamado São João Crisóstomo, que ele diz a seguinte frase, e eu creio que é importante para a nossa reflexão de hoje. O amor que começou por motivos honestos ainda continua ardente, uma vez que seu foco é a beleza da alma, não do corpo. Infelizmente, tem muitas relações que surgem por encantamento. O indivíduo se encanta com a mulher porque ela é bela, porque ela é atraente. De igual modo, a mulher se atrai pelo camarada porque ele é atraente, porque ele é belo e tudo mais. São João Crisóstomo diz o seguinte, olhe, cuidado. Quando uma vida matrimonial começa apostando em coisas passageiras, como a beleza, ela não vai se sustentar. Segundo São João Crisóstomo, nós não devemos buscar a beleza física que passa, mas nós devemos buscar uma outra beleza no outro, que é a beleza da alma, que são os valores, que são as virtudes, que o tempo não pode tirar, que o tempo não pode apagar. Hoje, você que é jovem, que se acha bonito, talvez seja, talvez não, essa beleza sua, que você às vezes tanto valoriza, se vangloria, saiba que essa beleza passará. Essa beleza física passará. Olhe, por exemplo, para os idosos. Peça, por exemplo, para um idoso mostrar uma foto da fase da juventude. E vocês vão ver que muitos desses idosos eram pessoas, do ponto de vista estético, eram belas. Eram muito bonitas, esbeltas, etc. Mas hoje já não são. Então veja, nós não podemos apostar uma relação na beleza física. São João Crisóstomo diz que isso aí é algo fútil, é algo que não importa. Nós devemos buscar a beleza da alma, que o tempo passa e em vez de desaparecer, tende a se fortalecer, a crescer cada vez mais. Também São João Crisóstomo diz outra frase que é muito pertinente para o nosso dia. Não vistes quantos homens, vivendo com belas esposas, terminaram a vida na tristeza, e quantos, vivendo com esposas sem grande beleza, viveram até a velhice com grande contentamento? Então veja, São João Crisóstomo, ele reafirma de que não é a beleza que sustenta a vida conjugal. Não, são os valores, são as virtudes, é a busca pela santidade, é o desejo de crescer junto, é o desejo de caminharem juntos ao céu, ao paraíso, à glória eterna. É disso que nós devemos buscar. São João Crisóstomo utiliza até uma imagem da abelha. Ele diz assim,
Tem muitas pessoas que buscam o seu companheiro pela beleza, mas não percebem que no reino animal, um dos animais menos atrativos, que é a abelha, é o animalzinho, o inseto mais importante, um dos mais importantes, porque sem ele não há a polinização. A abelha, embora seja um dos menores insetos, embora a abelha seja desprovida de beleza, porque a abelha em si não tem beleza alguma, porém, ela é essencial, porque sem ela, sem a abelha, sem ela, seria impossível a polinização. Então veja, não é a beleza que sustenta a vida matrimonial, não. Quem sustenta a vida matrimonial é a beleza da alma. Outro ponto que eu destaco para vocês, que é fundamental para a vivência familiar. Deixa eu só tomar um golinho d'água, por favor. Voltando. Outro elemento que eu destaco para a vivência familiar é que o lar deve ser compreendida como uma pequena igreja. Eu sei que vocês valorizam o templo. E eu sei que vocês vão valorizar ainda mais quando vocês voltarem a frequentar o templo. Porque por conta dessa pandemia nós estamos impossibilitados de ir ao templo. Agora veja, se nós temos tanto zelo pelo templo, que nós compreendemos como a casa de Deus, que é a igreja, de igual modo nós deveríamos zelar pela igreja doméstica. O meu lar é uma igreja. Todo casal deveria compreender desta forma. Assim como eu valorizo o templo, tenho um sinal de respeito, de reverência do templo em que eu entro, um santuário, uma capela, uma igreja, uma basílica, etc. De igual modo eu deveria ter essa reverência com o meu lar. Porque o meu lar é a igreja doméstica. Vocês sabem muito bem que a igreja, ela nasceu no ambiente familiar. Se vocês tiverem a oportunidade de estudarem a história da igreja, vocês vão ver que a igreja ela iniciou no chamado oikos. Oikos é uma palavra grega que significa exatamente casa. Ou seja, a família se reunia para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, partir o pão, viver a fraternidade e orarem. Então, a igreja surgiu no ambiente familiar. Então, a gente tem que compreender que a nossa casa, o nosso lar, é igreja doméstica. E se é igreja doméstica, uma coisa que não pode faltar na nossa casa, no nosso lar, é a oração. Não pode faltar oração. E quando eu falo oração, no âmbito familiar, não é a oração apenas pessoal, mas, sobretudo, a oração em família. Vocês já devem ter ouvido falar essa expressão. Eu lembro quando eu era mais jovem, ainda sou padre jovem, né? Mas eu lembro quando eu nem era seminarista, e na Rede Vida dizia uma frase que eu acredito que ainda diz: família que reza unida, permanece unida. É a frase mais óbvia, é a frase mais verdadeira. Família que reza unida tende a permanecer unida, porque a oração é diálogo com Deus. E quando a gente reúne a família para orar, nós reunimos a família para dialogar exatamente com Deus. Então veja, compreenda a sua casa como igreja doméstica. O seu lar é uma pequena igreja. E assim como você reverencia os templos, as basílicas, os santuários, as capelas, vocês também devem valorizar a casa de vocês, que é ambiente sagrado. Outra característica que eu destaco é uma frase também de João Crisóstomo: sempre que deres conselho à tua esposa ou ao teu marido, sempre comece dizendo quanto tu amas. Isso aqui é algo muito importante.
Aconselhar o outro, aconselhar o cônjuge é algo que deve fazer parte da vida conjugal. Ou seja, se eu que vivo com a outra pessoa, se eu que convivo e amo a outra pessoa, não tiver a oportunidade de ajudá-la a crescer, aconselhando-a, então não tem sentido viver a dois. Então, um dos elementos que também faz parte da vida matrimonial é exatamente a capacidade de um aconselhar o outro. Só que São João Crisóstomo nos ensina que antes da gente aconselhar a pessoa, o cônjuge, a gente primeiro deve agradá-lo. Antes da gente ir com a verdade, a gente tem que ir com a caridade. Eu lembro na época em que eu era seminarista, lá na diocese de Cajazeiras, eu morei na cidade de Cajazeiras, estudei filosofia lá, e lá tinha um evento que era de avaliação da comunidade. E o lema da avaliação era que a gente deveria dizer a verdade, mas com caridade. Assim deve ser a vida matrimonial. Você não deve esconder a verdade do cônjuge. Você deve sempre dizer a verdade, mas essa verdade deve ser dita na caridade. Por isso que São João Crisóstomo nos vai dizer, se você tiver que aconselhar o seu cônjuge, primeiro elogie, ou seja, primeiro conquiste ele. Depois que você conquistá-lo, aí você diz o que você tem a dizer. E quando for aconselhá-lo, que seja sempre a sós, você e ele, ou ela. Que não faça na frente dos filhos, que não faça na frente das outras pessoas, mas que seja você, o esposo e Deus. É a conversa 3, como a gente chama. Outro elemento que é indispensável para a vivência familiar, o diálogo. Isso vocês sabem muito bem. Um casamento sustentado no monólogo não se mantém. Um casamento em que apenas um fala e o outro escuta e o outro não tem direito de também emitir um juízo, de falar, esse casamento, ele não se sustenta. Por isso, um dos elementos também essenciais e fundamentais é o diálogo. Infelizmente, tem muitas famílias hoje que nem monólogo se há. Existe mais um solilóquio. Um solilóquio é quando você conversa consigo mesmo. Um monólogo é quando só você fala e o outro fica calado. E o diálogo é quando os dois interagem. Então, hoje em dia, os casais nem um monólogo há mais. Porque num ambiente de indiferença, o que existe muitas vezes é um solilóquio. É você que fala consigo mesmo, porque não está nem aí para o outro. Então, um elemento fundamental, essencial para a vida matrimonial, para a vida em família, é exatamente o diálogo. Outra característica, valoriza o cônjuge na frente dos amigos e dos filhos. Essa ideia não é minha. Na verdade, tudo que eu estou dizendo aqui, outros já disseram, que a gente nunca diz algo de novo, a gente diz de uma forma diferente. Mas isso é uma frase também de São João Crisóstomo. Ele vai dizer que uma coisa importante, fundamental, é valorizar o outro. E valorizar o outro na frente dos demais. Ou seja, você tem que falar bem da sua esposa diante dos seus filhos. Você tem que falar bem da sua esposa diante dos amigos. Não ter vergonha. Dizer os dons que aquela pessoa tem. Dizer aquilo que de positivo o outro tem. Infelizmente, tem muitos casais que fazem o contrário. Que quando estão na frente das outras pessoas, humilham seu cônjuge. Infelizmente, eu já vi casos assim, em que o marido, querendo mostrar ter masculinidade, humilha, acaba humilhando a esposa. Não é assim. São João Crisóstomo nos ensina que, diante dos outros, nós devemos valorizar aquelas pessoas que nós mais amamos. E aqui nós estamos falando de marido e mulher.
temos que valorizar nossa esposa e o nosso marido diante dos filhos, diante dos amigos e até mesmo diante dos desconhecidos. Outro elemento, prioridade à vida familiar. Que a família, depois de Deus, esteja em primeiro lugar na tua vida. Que o desejo de crescer profissionalmente não coloque em segundo plano a prioridade da família. Porque tem gente que coloca outras coisas como prioridades. Colocam o trabalho, coloca o desejo de ter fama em primeiro lugar, coloca muitas coisas. Então, para que uma vida familiar se mantenha, se sustente, é fundamental que a família seja prioridade. Porque quando você se une com outra pessoa para constituir a família, não existe mais eu, existe nós. Eu vou contar aqui um fato. Há um pensador que eu gosto muito, talvez você já tenha ouvido falar dele, chamado Chesterton. E quem ainda não teve a oportunidade, leia o que Chesterton diz acerca do seu matrimônio. E no casamento dele, Chesterton olha para sua esposa, Jenna, e diz o seguinte: olhe, até antes dessa celebração, existia um eu. A partir de agora, não existe mais um eu. A partir de agora, existe um nós. Porque a partir de agora, a minha história se une à tua história e nós formaremos uma única história, que é a história familiar, matrimonial. Quando alguém resolve abraçar a vida matrimonial, ela deve ter essa consciência, que a partir do momento em que ela se casa, que ela recebe o sacramento do matrimônio, não existe mais eu, não existe mais o que é meu, existe aquilo que é nosso. Eu até digo, quando quando o pessoal marca casamento e vem fazer a entrevista comigo, né, o padre, eu pergunto a eles: quando vocês se casaram no civil, qual é o tipo da relação que vocês fizeram? A união de vocês é com comunhão de bens ou com separação de bens? Até agora todos disseram que é com união de bens. Porque no dia que chegar um que disser que é com separação de bens, eu direi: esse casamento não dará certo. Porque quando dois se unem com essa ideia de que existe o que é meu e o que é teu, não vai caminhar para frente. Não vai haver sinceridade. Não vai haver intimidade. O que vai haver é interesses de ambas as partes. E um casamento pautado em interesses, ele não se sustenta. A partir do momento em que você abraça o matrimônio, não existe mais o que é meu, nem o que é teu. Existe o que é nosso. Porque a partir do momento em que você abraça o matrimônio, até seu corpo não é mais exclusivamente seu. Seu corpo também pertence à sua esposa. E o corpo da sua esposa pertence a você. Continuando. Para viver bem a vida matrimonial, é necessário crescer juntos. Crescer juntos é buscar a comunhão de bens. Não existe o que é meu, que eu acabei de dizer, nem o que é teu. Existe o que é nosso. E mesmo que na vida conjugal apenas uma das partes trabalhe, saiba que o crescimento do cônjuge, da família, não só depende daquele que trabalha, depende também do outro. Estou dizendo isso porque tem alguns homens, alguns indivíduos, que porque trabalham e a esposa não, se acham no direito de acreditar que o sucesso da família dá-se unicamente por causa do esforço dele, que traz comida à mesa. Meu irmão, se tem um ditado que é verdadeiro,
é aquele que diz que ao lado de todo grande homem existe sempre uma grande mulher. E mesmo que essa mulher não trabalhe, mesmo que seja só você, se sua família vai bem, se há crescimento social e etc., isso dá-se não apenas por causa de você que trabalha, mas isso se dá graças à ajuda recíproca. Porque um homem que não tem uma boa esposa, o casamento não vai caminhar. E uma esposa que não tem um bom marido, o casamento não vai caminhar. Mesmo que apenas uma das partes trabalhe e a outra não, o crescimento social e etc. depende dos dois. Mesmo que o outro ou a outra não venha a trabalhar. Crescer juntos. Outra característica, educação comum dos filhos. Aqui está um problema que às vezes está presente na vida familiar. O marido quer educar os filhos de uma forma e a mulher quer educar de outra forma. Tem que haver consenso, meus irmãos. Tem que haver consenso. A educação dos filhos, a educação familiar, ela deve acontecer de modo consensual. Deve ser de modo consensual. Deve haver harmonia. O marido não deve ensinar uma coisa, não deve dizer algo dizendo à esposa, e a esposa não deve dizer algo dizendo ao marido. Os dois devem educar de modo comum e de modo civilizado a sua prole, os seus filhos. Outro cuidado que vocês devem ter para uma boa vivência familiar: cuidado com a rotina. A rotina, ela tem seu lado positivo, porque quando você acorda, você já sabe o que você tem a fazer durante o dia. Você já está seguro. Mas cuidado com a rotina no ambiente familiar, porque a rotina torna as relações muito mecânicas. Até mesmo tem muitos casais em que o marido, sempre antes de trabalhar, dá sempre um beijo na esposa e diz que te ama, e diz eu te amo. Às vezes, por conta da rotina, muitas vezes por conta da rotina, esse beijo acaba sendo algo sem sentimento, um mero cumprimento de uma rotina diária. Temos que ter cuidado para não cairmos na rotina. Nós somos nordestinos, e aqui na Paraíba, a gente tem um costume, eu acho que no Nordeste como um todo. Durante a semana, nós temos a mania de comer carne. Mas quando chega o domingo, a gente sempre gosta de comer algo diferente. Aí vai uma galinha caipira, uma galinha de capoeira. Por quê? Para sair da rotina. Assim como na alimentação, quando chegamos no final de semana, a gente tenta romper a rotina da semana, de igual modo deve acontecer com a vida conjugal. Não podemos cair na rotina. Muitos casamentos estão chegando ao fim porque suas relações deixaram de ser afetivas, amorosas e se tornaram meramente mecânicas. E mais dois pontos que eu quero destacar já para a gente chegar ao final da nossa live de hoje. Eu quero falar sobre adultério. É um tema espinhoso. É um tema difícil. O adultério, que é aquilo que nós chamamos de traição, ele pode dar-se por diversas circunstâncias. A primeira pode ser a falta de caráter. Tem pessoas que traem a outra ou outro por mau caratismo. Existem pessoas assim. Existem pessoas que traem o outro sem ter motivo algum. É claro que traição não tem justificativa.
Mas há algumas traições que podemos tentar entender. Por exemplo, quando numa vida familiar começa a esfriar o amor, o carinho, você está dando motivo para que a traição aconteça. Quando numa vida a dois o carinho já não mais se faz presente, quando a atenção já não se faz presente entre ambas as partes, você está contribuindo para que seu cônjuge venha a lhe trair. Porque se dentro do ambiente familiar ela não encontra aquilo que ela deveria encontrar, ela ou ele, que é carinho, que é afeto, que é amor, ela vai buscar em outro lugar. Ela ou ele. Muitas traições ocorrem por causa disso. Por isso que carinho, atenção, companheirismo é fundamental. E não só isso, outras coisas a mais. E se ele não encontrar, ou ela não encontrar isso na vida matrimonial, ela ou ele vai encontrar em outro ambiente, vai tentar encontrar em outro ambiente e vai acabar encontrando. Aí acontece a chamada traição, adultério. É fundamental que haja entre as pessoas atenção. Eu lembro de um livro chamado Lucila, acho que é de José de Alencar, se eu não me engano. Eu li esse livro faz bem muito tempo. Eu lembro que a personagem principal desse romance, ela é prostituta. E ela se encanta por um rapaz que a amava de modo muito bonito, sem interesse. Só que ele não sabia que ela era prostituta. E ela se encantou com ele porque percebeu que o amor que ele tinha por ela... José de Alencar. Obrigado, Valéria, minha companheira aí da escola, lá do Cristo Rei do Trabalho. Tudo bem, Valéria? José de Alencar. Então ela percebeu que ele tinha um amor, um carinho especial por ela, e que o amor dele não era como o amor dos outros homens, que era um amor por interesse. Eles queriam ela por puro prazer. Só que depois ele descobre que ela tinha essa vida, e ele mergulha também no interesse dos homens. E tem uma parte do texto que eu sempre guardei, que eu acho muito bonito, que ela diz assim que todo mundo na vida deseja e quer, pelo menos uma vez na vida, ter a atenção de outra pessoa, sem interesse algum. É disso que as pessoas querem atenção. As pessoas querem atenção. O esposo quer a atenção da esposa. A esposa quer a atenção do marido. Quando numa relação matrimonial a atenção já não se faz mais possível, a consequência é o adultério. E, infelizmente, quando falamos em adultério, nós temos a tendência a criticar demasiadamente as mulheres e a amenizar os homens. Eu quero concluir a minha fala com uma frase de São João Crisóstomo que diz exatamente o seguinte: o corpo do marido já não é do marido, mas da esposa. Assim, ele deve manter a propriedade da esposa intacta, sem prejudicá-la ou danificá-la. O princípio para sermos opositores do adultério é o fato de que eu não sou dono do meu próprio corpo, porque eu constituí uma só carne com meu cônjuge. Então, logo, a minha carne não é só minha, mas também é dele, mas também é dela. Por isso eu não devo
inviolar aquilo que não é exclusivamente meu, mas que é nosso. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos equipistas, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu comecei a live sem me apresentar, eu gosto de me apresentar no final. Então, meu nome é Daniel, sou padre Daniel. Atualmente estou administrador da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui em Samamed. Sou o padre mais jovem da diocese, em termos de idade, sou o mais jovem, e em termos de ordenação também sou um dos mais jovens da diocese. Então, fui convidado para ser conselheiro espiritual do setor A, Santa Luzia. Aceitei o convite e estamos juntos aí nessa caminhada bonita que é das equipes de Nossa Senhora. Estarei sempre à disposição no que precisarem, de perguntas, questionamentos, orientações espirituais. Espero que vocês tenham gostado e se eu vou gravar, vou deixar salvo essa live. Eu acho que até já salvei a parte inicial e salvarei também essa segunda parte. Espero que tenha contribuído com essa formação, exatamente sobre casamento e vida familiar. Então, estamos aqui direto do sertão da Paraíba para os estados do Piauí, do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Norte e da minha querida e amada Paraíba. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. E nada melhor do que pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a Mãe dele, a Virgem Maria, nossa querida Mãe e Rainha. Até mais.